conversa. Olá, colegas, advogados e advogadas da União. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial para tratar de um assunto que é muito cotidiano de vários advogados e várias advogadas. Cerca de 44% dos advogados da União têm crianças e 30% têm adolescentes. Então, muitos de nós temos inúmeras demandas que se relacionam à vida de mãe e pai. E por isso estamos aqui hoje com a doutora Deise Boechat, que é pedagoga com especialização em psicopedagogia para nos ajudar nessa jornada. Tudo bem, Deise? Oi, Priscila, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse evento, né? Que é tão especial e poder ajudar e acolher as famílias que têm dificuldade nesse convívio, nesse cuidar de crianças e jovens, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? É verdade, Deise. Hoje, depois desse bate-papo, a gente gostaria muito que os nossos associados e as nossas associadas ganhassem luzes de como lidar no dia a dia, a começar por mim mesma. Também querendo ganhar luzes para melhorar o dia a dia, as rotinas. E aí, com isso, queria que também você desmistificasse uma série de coisas para a gente saber assim, de como a gente pode melhorar o dia a dia e sair um pouco dessa prisão, que são esses mitos e verdades que o pessoal vende por aí, e por isso a gente buscou pessoas com o conhecimento que você tem, com a especialização que você tem, exatamente para trazer essas novidades para a gente. Então, muito obrigada pelo seu aceite, Deise. Muito obrigada a vocês, né? E falar de filhos é bem difícil, porque cada família tem suas crenças, cada família tem sua bagagem, né, de vivências que eles trazem no decorrer de toda a vida. Então, desde crianças, nós vamos tendo, né, várias vivências com a família, né, da criação dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vai trazendo essa bagagem para o dia a dia da gente. Né? E quando a gente se torna pai, mãe, a gente fica sempre na dúvida: eu dou continuidade nessas crenças ou eu faço as minhas crenças diferentes a partir de agora? Que é muito difícil, porque a gente sempre pega a base do que nós já temos, do que nós já trazemos para cuidar dos nossos filhos e adolescentes também, né, jovens, durante a idade deles que eles estarão. Então, vamos dizer, cuidar de crianças e jovens, né, apresenta uma série de desafios. Todo dia a gente vê um desafio diferente. Então, vamos dizer, eu recebo pais aqui, mães, para fazer uma anamnese, que as questões atualmente são justamente, além da aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem, trazem também essa bagagem, né, do cotidiano. O que eu tenho que fazer com as situações do cotidiano, desses desafios? E muitas vezes os pais apelam para o quê? Para esses conhecimentos prévios que eles já trazem anteriormente para utilizar junto com os filhos deles. E isso traz algumas pressões, tanto para os pais quanto para os filhos, né? Porque a partir dessas pressões começam a haver conflitos, porque nós estamos em uma outra um outro tempo agora, né? Uma outra situação de atualidade, de vivências diferentes da época, né, que nós fomos criados pelos nossos pais. E aí começam os conflitos, né, que a gente não sabe como resolvê-los. Né? Então, nós temos que resolver os desafios para incluir aí nessa conversa, né, que são os desafios educacionais que todos os pais têm para resolver, os sociais e emocionais. Então, geralmente a gente se baseia nos educacionais. Por quê? Porque os educacionais, claro que todos os pais querem que os filhos tenham uma educação ótima, maravilhosa, que tirem boas notas, que sejam aptos a ter uma profissão maravilhosa no futuro. Então, essas pressões já começam desde
dessa parte. Vem os comportamentais também, que atualmente as crianças têm um outro comportamento. Antigamente os pais da gente, né, nossos pais falavam assim: fica sentadinho aí e espera até a gente acabar, não se intromete na conversa, não, né? Eram vários hábitos familiares que tinham e rotinas, né, educacionais que a gente tinha nesse momento. E hoje em dia não, as crianças já participam das nossas conversas, as crianças já têm argumentos para a conversa, já têm argumentos, querem saber o porquê de tudo, e essas situações trazem algumas pressões para os pais também, porque a jornada de trabalho é muito desgastante. Então, quando o pai chega em casa, o que acontece? Ainda vem aquela demanda enorme, além de você arrumar uma janta, arrumar o banho, arrumar, né, toda aquela rotina antes da criança dormir e do jovem dormir. Essas demandas vêm num grau tão forte, porque ele também está sentindo falta de você e ele não sabe como explicar, e aí os conflitos acabam acontecendo, porque o tempo é curto, né? E a qualidade se torna mais de quantidade do que de qualidade. Essa troca de aconchego, essa troca de acolhimento, essa troca de estudo, né? Porque a hora que o pai geralmente tem para estudar é antes da criança dormir. Então, são várias questões familiares e são diferentes umas das outras. Né? Crianças que estudam no integral, crianças que estudam só uma parte do dia. Como que eu delego essas situações que eu tenho que levar para uma aula de natação, uma aula de inglês? Como que acontece isso tudo? Traz muito conflito, né? E essa parte de trabalho, a demanda que os pais ainda levam para casa depois é muito grande. Sem dúvida, Deise, porque a jornada de trabalho não acaba quando você sai do trabalho. Muitas vezes ela se alonga para depois. Mas uma coisa que você me falou, que eu achei assim, muito interessante, é que, no fundo, cuidar de crianças, esse ato de cuidado, acaba que a gente rememora a nossa infância, né? Tudo aquilo que a gente trouxe, como você falou, tudo aquilo que você traz na bagagem, a gente rememora. E tem que fazer uma releitura dessas memórias, porque o mundo mudou e essa história de conflito intergeracional é verdade, não é história simplesmente. Não é história, não, sabe? Inclusive, assim, essa semana mesmo, aqui na clínica, recebi pais para anamnese e a questão foi muito essa. O que que eu faço? Porque, assim, minha mãe me ensinou de um jeito, né? E, assim, nas nossas conversas, quando eu tenho com a minha mãe, que eu peço uma ajuda, que é a pessoa mais próxima, que é a mãe, né? É a avó da criança, ela me passa questões que eu não concordo, porque atualmente isso não faz parte das ideias da atualidade mesmo. Então, já vem essa pressão mesmo, sabe? Dessa mãe, dessa avó, né? Entrar nesse meio de criação que a gente tem dos filhos, dando exemplos que já não fazem parte mais da atualidade. E essa é a grande dificuldade, é a gente parar com as crenças limitantes, né, que a gente traz nessa nossa bagagem desde a infância, se tornam crenças que a gente quer delegar também para as crianças. A gente, deu certo comigo, eu não tenho nenhuma frustração, eu não tenho nenhum, né, peso com isso, mas como meu filho vai levar isso para ele? Será que eu posso fazer essa mesma demanda que a minha mãe fazia comigo, né, com meu filho? Como que eu faço? Porque meu pensamento atual já não tem mais vínculo com aquele de antigamente. Tem várias coisas que eu não gostava, mas eu quero levar meu filho a ser organizado. Eu quero que meu filho, na hora que esteja à mesa com outras pessoas, que ele tenha uma educação, que ele tenha um comportamento adequado para aquele momento. Mas se eu, do dia a dia, tiro dele as oportunidades de experimentação, ele não vai também conseguir, né, utilizar essas situações
em outros casos, como numa festa, num ambiente mais reservado, com outras pessoas que ele não conhece. Então, na verdade, nós temos que dar para as crianças a oportunidade do experimento. E não chegar, deixa que a mamãe faz, deixa que o papai faz, deixa que eu coloco, deixa que eu tiro, deixa que. Né? Então, que a gente quer também uma rapidez na situação né, vamos dizer, de um almoço, de uma janta, porque nós temos horários programados. E essas questões que demoram muito, né, fazem com que a gente se atrase para o trabalho, a gente não tem esse tempo todo. Então, a gente acaba fazendo as organizações e fazendo essas experimentações que são ricas para a criança e para o jovem, a gente tira deles para a gente organizar mais rápido. Né? Então, essas vivências são muito importantes para a criança e para o jovem. As experimentações onde você esteja como base ali do lado, ó, não, aconteceu, tá tudo bem, derramei isso, bati naquilo, né? A rede social, né? A gente indo para a rede social para os jovens, né? Eles têm que ter um limite de telas, realmente, não é mito, né? Outra coisa que falam de verdades e mitos a gente tem que colocar e considerar que o uso de telas exageradamente não combina com a criação dos nossos filhos, porque ali eles recebem informações que talvez não sejam das suas crenças, do que você acredita, dos seus valores, que você quer passar para os seus filhos, e muitas vezes você não sabe o que eles estão acessando durante esse tempo que eles ficam nas redes sociais, né? Então, assim, tem um lado meio vilã, né? Tem um lado assim da tecnologia que é um pouco vilã, né? Um pouco madrasta da Branca de Neve, mas tem um outro lado dela também que às vezes é útil no sentido de aprender, de aprimorar, com certeza, explorar os centros de interesse das crianças. Eu gosto muito de explorar esses centros de interesses com o celular, porque fica mais fácil, o acesso está ali curtinho, entre o fazer uma janta e esquentar, né, e ficar tudo pronto, você com o celular consegue acessar. Então, tem esses dois lados, mas realmente a tecnologia é um ponto assim bastante interessante. Já que você está falando de mitos e verdades, conta um pouquinho para a gente, assim, ter uma rotina cotidiana, de fato, é positivo ou acaba a gente caindo naquele discurso de engessamento, deixa muito engessado, e com isso a criança não tem assim, a maleabilidade que às vezes a vida pede no futuro, né? Quando ela cresce. A rotina é uma verdade, ela não é mito. Né? Então, eu esclareço sempre para os pais que o grande desafio é justamente essa rotina. Por quê? A criança ela tem que ter o horário de levantar, vamos dizer, ela estuda à tarde. Mas aí ela pode acordar que horas? A hora que ela quiser, antes. Não, a gente tem que programar uma rotina para essa criança, para ela ter um andamento, para ela ter uma direção. Né? Então, como que eu posso exigir de uma criança que ela faça certas situações, que ela progrida em certas situações, que ela desenvolva, né, um estudo, que ela desenvolva a leitura, se eu não faço uma rotina com ela adequada para esse dia a dia? Né? Porque eu tenho que dar também uma previsibilidade para a criança. É a mesma coisa, você chegou, acordou a criança e fala, se arruma rápido que a gente tem uma consulta, mas previamente você poderia ter dado essa informação ao seu filho. Então, olha, amanhã eu vou ter que te acordar cedo, porque a gente tem uma consulta tal hora, né? Então, você determina a hora, então vou te acordar um pouco mais cedo para a gente se organizar, para a gente sair com tranquilidade. Então, nesse caso, a rotina é uma verdade, você tem que ter, e também você praticar esse tipo de rotina de previsibilidade. Então, se você faz uma previsão com o seu filho, olha, a gente tem que sair de casa nesse horário. Se a gente sair mais tarde, você vai chegar atrasado. Você tem que falar dos fatos reais que acontecem também. É claro que cada família, né, ela tem esse desafio porque são diferentes estilos de criação de cada família. Então, muitas vezes uma família que uma rotina não dá certo, né, ela já esclarece ou ela já passa informação para outra, não, isso, a rotina não serve de nada, porque nunca deu certo lá em casa. Então,
a rotina tem que ser feita em conjunto com todos os familiares. Então, vamos fazer a rotina, uma sugestão. Vamos fazer uma rotina do nosso grupo familiar. Então, o que o papai tem para fazer? Monta um cartazinho com a criança. Vai ter desenho da criança? Vai. O jovem vai querer colocar algum interesse dele ali naquela rotina. Isso tudo é permitido. A rotina não é um bloco fechado, não é engessado, como você comentou aí no início. A rotina, ela é uma forma da família conhecer o que cada um faz, é a forma de cada um saber da necessidade de cada um, do que cada um vai fazer naquele dia. Então, isso une mais as pessoas, porque acessa uma forma colaborativa de todos dentro da família. Então, eu preciso estudar às 9 horas, eu preciso estar acordado para estudar. E a gente pensa, mas criança tão pequena, a gente não consegue. Consegue, desde o momento que a gente esteja focado nessa rotina e ter feito junto com a família toda. Então, a gente consegue unir, né, toda a rotina da casa para ter um ganho mesmo, né, de organização geral do grupo. E de empatia também da criança, porque muitas vezes nós, no dia a dia, precisamos fazer uma tarefa além, quando já estamos em casa, né, no ambiente que teoricamente já terminou, mas a gente tem que fazer alguma tarefa, às vezes é uma tarefa curta, e você vira para a criança e pede, olha, eu preciso de 15 minutos para fazer tal tarefa no sistema. E por isso, você brinca lá 15 minutos, que depois os outros 15 a gente brinca, né, por exemplo. Então, naturalmente, você cria também um estímulo à empatia da criança de saber, não, eu vou ceder 15 minutos, porque daqui a uns 15 minutinhos meus pais voltam para brincar comigo, vamos fazer uma atividade divertida, e assim por diante. Então, essa empatia é uma coisa também muito legal, assim, do e outro ver a demanda do outro. Isso, até pegando esse seu gancho, o que acontece? Muitas famílias, muitos pais criam expectativas para a criança. Criou expectativa, tem que cumprir. Prometeu que vai fazer uma coisa, tem que cumprir. Por quê? Essa expectativa não cumprida vai trazer conflitos, vai trazer discussões, desentendimentos, né? Porque são questões que você precisa organizar. Você quer disciplina do seu filho, disciplina no jeito, não é disciplina rígida, né? Mas você quer a disciplina, ela também é essa organização, né, de casa. Então, você quer levantar os valores da família, mas como? Se eu crio expectativa e eu não cumpro elas, eu não consigo fazer com que o meu filho ele tenha essa facilidade de, né, de diferenciar, né, o que ele me prometeu, ele não cumpriu, mas como que eu faço agora? Então, criança não sabe, às vezes, explicar os sentimentos, nem os jovens. Então, o que ele faz? Ele explode, né? Ele traz conflito, ele fica emburrado, né? E aí, se o pai também e a mãe, né, a família, eles querem passar para a criança que, não, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu não falo que eu errei, né? Eu continuo colocando que não deu, você tem que entender o papai e tem que entender a mamãe, mas você não faz essa conversa, né, de desculpa, realmente, olha só, não cumpri, mas como que a gente pode resolver essa questão? Entendeu? Então, é a forma, né, de você mostrar que você também errou, né? Não é só a criança e o jovem que erra, mas a família também tem que ter esse olhar para o não causar o conflito, às vezes, é a minha posição diante deles, entendeu? É o exemplo que arrasta, né? No fundo, se eu erro, eu peço desculpas, se eu posso melhorar tal item, olha, eu digo que eu posso melhorar tal item, e isso traz uma postura, assim, de maior empatia, né, dentro da família, ou seja, sai um pouco daquele patamar de eu sou o pai, eu sou a mãe, e eu jamais vou errar. Muitas vezes não, a gente é tão humano quanto as crianças, e a gente
no caminho da tentativa de acertar, né? Mas nesse caminho, às vezes, a gente nem sempre acerta. Então, eu gosto do exemplo que arrasta, mas eu vou te confessar, Deise, vou fazer uma confissão agora. Quando chega aquele horário que a festinha de aniversário está acabando, meia hora antes, eu aviso para minha filha: olha, faltam 5 minutos. Na verdade, faltam meia hora. Aí eu volto lá, olha, já faltam 3 minutos. Passa mais 15. Olha, está acabando. É melhor ir no último brinquedo, porque o tempo vai acabar. Mas no final, Deise, eu tenho que te dizer, ela sempre pede mais 5 minutos. E aí você também, sabe, Priscila, é bem desse jeito mesmo, né? Você também está trazendo uma aprendizagem para o seu filho, de noção de tempo, entendeu? Então, além de você já estar organizando a saída, né, você tendo esse pensamento já, né, de previsibilidade, você ainda está trabalhando a noção de tempo, da criança perceber, realmente o tempo está passando, realmente já deu esse tempo, né? Então, tem todas as abordagens de aprendizagem por trás disso também, além do nosso papel, que sempre é desafiador, né? Então, você já traz outra bagagem da noção de tempo para a criança, que a mamãe já falou, ó, vai terminar tal hora, né? Então, a criança ali já começa a movimentar, ela já começa a observar o que está acontecendo em volta e começa a perceber essa noção de tempo. Então, na verdade, o papel da família se constrói dessa forma, né? Dos pais com os filhos, como que eu posso educar, como que eu posso fazer? É exatamente isso, né? A gente saber falar para a criança de uma forma positiva, que ela vai entender, não, realmente, a minha mãe aqui está falando certo, que ela possa confiar, né? E aí ela já tem toda essa outra percepção ao redor dela, né? Que ela começa a ter essa orientação espacial, essa noção de tempo, e aí já vai fazendo novas estruturas para a criança, e isso é uma rotina, porque ela sabe que em toda festa que você for, você vai orientá-la quanto ao horário. E daqui a pouco, quando ela estiver maior, ela já fala: mãe, me avisa a hora que tiver, na hora de ir embora, entendeu? Alguma coisa assim. Então, você já está preparando o campo para todas essas situações que vão acontecer mais tarde. Não, então, assim, pelo menos eu queria te dizer que isso não afasta a hipótese de ter aquele momento de chororô no final, mesmo que a gente avisa 1000 vezes antes, assim, ainda escorrem lágrimas de tristeza porque a festa acabou, afinal de contas, a festa estava muito boa. Mas a gente vem contando, né? É só a gente levar para a gente mesmo, quando a gente está com os amigos, né? E aquele momento está tão bom, está tão gostoso, né? Aí você fala, mas está na hora de eu ir embora, que amanhã eu começo a trabalhar, vou ter que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? Mas eu não queria ir embora, mas eu tenho que ir embora, né? Então, a gente não faz mais o chororô, mas a gente já passou por essa situação de fazer o chororô na hora de ir embora, né? Então, é justamente isso, essa preparação, essa rotina que faz, quando ele estiver adulto, que ele consiga, né, refletir sobre as situações. Não, já está na hora e esse é meu limite, né? Porque você já vem trabalhando com o seu filho e com o seu jovem, né, desde cedo. Então, para ele fica muito mais fácil entender aquilo que você quer dizer, né? Sem dúvida. Agora, Deise, todos nós já passamos, e eu sei que você tem filhos, e tem umas idades que são assim, como eu posso dizer, um pouco mais desafiadoras que a média. Tem aí aquela idade com 2 anos. Eu ainda não vivi essa fase de adolescência das crianças, mas para lá vou. Então, não sei como é que é na condição de mãe, mas muitas das minhas amigas e muitos dos meus amigos sempre falam que são idades extremamente difíceis. Assim, onde você acredita que está exatamente essa dificuldade de nós, dos pais, né, de lidar com eles nessas idades assim que são tão mais difíceis?
A de 2 anos que você Por falou, exemplo, né? de 2 anos, Isso. são tidas como idades difíceis. Aliás, ganha um nomezinho até bem complicado de terrible two, como o pessoal costuma dizer. É São porque as crianças essa que eu passei é verdade. é isso. Olha só, é porque as crianças nessa idade de 2 anos, elas são muito egocêntricas, né? E elas ainda estão passando daquela fase do que ela era bebezinha e agora eu estou começando a crescer, estou começando a perceber tudo que está à minha volta, mas eu ainda não consigo dar as minhas coisas para outra pessoa, vamos dizer. Então, essa parte é o egocêntrico, né? A criança é o centro e tudo roda ao redor dela. Então, esse momento é justamente onde a criança começa a ir para a creche, onde a criança começa a ir para a escolinha, né? E ela vai começar a vivenciar outras situações, onde ela vai ter outras crianças que ela vai ter que dividir, né? Então, para ela se torna muito difícil esse período, porque ela tem que dividir tudo, né? Então, ela vai dividir o tempo da mãe dela, quer dizer, eu vou para a escola, mas minha mãe vai para outro lugar, porque até então, né, a mãe está ali, o pai está ali presente o tempo todo. Então, é o momento que eu vou me afastar da família. Quando a mãe chega para buscá-la, o pai, é hora, né, que ela está agradecida pelos pais terem aparecido, por mais que goste da escolinha. Mas é aí que ela vai tentar retornar todas aquelas demandas que ela teve que dividir com outros na escola. Então, as situações começam a ficar mais difíceis por conta disso. Ela começa a cobrar mais de você, ela quer sua presença o tempo todo quando você está perto, né? Então, ela não tem ainda aquela independência para ela brincar sozinha, para ela procurar outros pares para brincar, entendeu? Então, é como se sugasse mesmo os pais dela nesse momento, né? Para ela justamente poder é, conviver aquele tempo que ela acha que ela perdeu, que ela estava longe dos pais. Por isso a dificuldade também da despedida na hora da escola, né? Onde muitas vezes a criança vai se despedir dos pais e os pais começam a vê-la chorar, e isso tudo traz muito sofrimento. Como traz o sofrimento também da criança, que ela já consegue ser independente nessa idade e só dá um tchau para os pais é que choram, né? Então, é uma idade realmente Vai ter choro de algum dos lados, já vai de sabendo alguns que vai ter choro. porque está trazendo uma certa independência, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Então, o desgarrar é muito difícil, né? Você começar a dar situações para o seu filho, né? Começar a ser independente, mas ai, tem tanto papai, tem tanta mamãe, né? Para que vai ser independente, né? E é isso que acontece, como jovem, né? Quando o jovem começa a ter os grupos de amizade, que eles começam a preferir sair com os grupos do que com o pai e com a mãe, entendeu? Então, também são idades, como você falou, que apresentam certas dificuldades aí para os pais saberem elaborar essa situação, né? E a gente, nessa hora dos jovens, a gente tem que ter bastante cuidado dos grupos que eles convivem, porque o grupo é muito forte, né? Então, eles começam a acreditar muito no que o grupo fala. Então, os pais têm que estar atentos nesse momento dos grupos. Por isso que, muitas vezes, a gente fala, traz os amigos para dentro de casa, né? Traz aqui, ó, vamos fazer uma tarde de filme, de pipoca, de jogo de futebol, né? Dentro dos ambientes de cada família, ou leva todo mundo para o clube, né? Faz uma organização onde você possa conviver também, onde seu filho tenha essa confiança de ver que você está presente, você não está envolvido naquela situação, mas você está presente vendo tudo que está acontecendo em volta. E ali você consegue observar os verdadeiros amigos, porque uns são colegas, outros são amigos. E isso que a gente tem que saber diferenciar. Aquele que você pode levar para sua casa e aquele que é só colega que você encontra, né, em outras situações durante, né,
a rotina, o dia a dia, né, de cada um, né, como na escola. Então, você consegue delimitar isso porque você está junto, você está percebendo. É cansativo? É cansativo, né? Porque chega sábado e domingo, você quer dar uma descansada, você, né? Trabalhou demais da conta. Mas, gente, esse momento é muito especial. Você tem que estar com seu filho, tá? Essa Quando a proximidade gente é algo ímpar, né? Essa ficar muito próximo é algo ímpar. E sem Isso dúvida. mesmo. É isso que faz o diferencial com os jovens, porque ele começa a acreditar naquilo que você está falando, porque você está convivendo, né? É difícil, é cansativo. Hoje os pais estão tendo filhos mais velhos, né? Assim, os pais estão mais velhos para ter filhos, né? Antigamente, que nem eu, casei com 20 anos, né? 6 meses depois eu já estava grávida da minha primeira filha. Então, o que acontece? Antigamente a gente tinha filhos mais novos, hoje em dia, né, os filhos estão vindo com os pais com uma idade mais avançada um pouco, e aí a gente já quer mais descansar, a gente já não está mais naquele pique, né? Mas a gente tem que fazer por eles, tá? A gente tem que estar próximo, tem que estar junto. E falando um pouco aí, mantendo a mesma temática da juventude, né, já de adolescentes, assim, algo que eu tenho escutado muito é a questão da ansiedade nos jovens. Ano passado, a gente fez uma pesquisa de saúde mental com os nossos associados, voltados mesmo para a carreira. E a gente viu assim as preocupações que surgem em função do que a gente levantou. E a gente tem um retrato, né, de uma parcela da sociedade falando sobre a questão da saúde mental, né, retratando a questão da saúde mental. Mas a gente tem visto, e eu tenho escutado, lido, enfim, as notícias estão aí, mostrando que essa temática da ansiedade, que é um dos aspectos da saúde mental, tem atingido muitos jovens, né, os adolescentes. E E como é que a tem gente mesmo. lida com isso? Assim, o que a gente poderia pensar de caminhos para a gente não entrar nessas ciladas assim, né, de comportamento, enfim. Isso. É, bom, a ansiedade, ela vem com todas essas novidades que vem aí pelo dia a dia, né? Então, tudo que, quando a gente fala de telas, é porque se torna realmente um vício, né? Quando a gente começa a utilizar para tudo, né? O celular, a gente sabe disso. A gente até consegue, é, o adulto, ele consegue muitas vezes já fazer o caminho. Bom, preciso trabalhar no celular, eu preciso tirar algumas informações, tiro pelo celular, né? Já quase não uso computador porque é o meio mais rápido, é o celular. Então, quantas ansiedades isso traz quando você não consegue é, terminar suas tarefas que você tinha previsto para aquele dia, tá? Então, vamos dizer, não acessei o celular, mas espera aí, eu tinha que... Voltando lá, vamos lá. Você acorda e você faz o seu checklist, faz a sua lista do que você tem que fazer no dia. A criança também tem uma listinha ali. Se você fez a sua lista, né? E se você vai fazer a rotina dela, ela já tem uma listinha do que ela consegue, né? O jovem, a mesma coisa. Ó, você chegando em casa, eu não vou estar, mas você tem que estudar isso, você tem que fazer aquilo, não sei o quê, desce no bloco, vai jogar o seu futebol, volta, toma banho, você já tem toda uma organização. Então, quando você não consegue cumprir alguma das coisas da sua lista, aquilo já criou uma ansiedade desse tamanho. E para a criança, tudo aquilo que ela não consegue atingir, ou jovem, também traz essa ansiedade. Meu pai estava esperando que eu desse conta disso daqui, eu não dei conta. Isso já traz ansiedade. Meu amigo me convidou para jogar um jogo ali, né, no computador, mas olha só, meus pais já chegaram aqui e falaram que eu tenho que refazer essa tarefa, né? E isso já traz uma ansiedade. Então, por que não a gente fazer assim? O que eu tenho que fazer hoje de mais importante? Isso aqui. Eu fiz uma lista toda, total. Mas o que eu tenho mais importante para fazer aqui? Esse aqui.
E esse daqui, quando eu começo a destrinchar ele, começam a vir todas aquelas outras coisas que você já tinha colocado na sua lista. Então, você não precisa ficar ansioso por tudo que você tem que fazer, mas no objetivo que você vai, ele ali já começa a te dar todas as organizações do dia que você vai ter a demanda. Aquele dali é o principal, mas aqui eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tudo para dar certo esse é o objetivo central. E quando você olha as demandas que saíram ali, você conseguiu cumprir quase tudo que você fez, e isso diminui a ansiedade. Então, quando a criança tem uma demanda muito grande também, de uma rotina muito cheia durante o dia, isso traz ansiedade. E isso a gente contando sem a criança ter as dificuldades, ou o jovem terem dificuldades, né? Ou serem neurodivergentes, ou tiverem algum transtorno, alguma dificuldade maior, né? Que também traz essa ansiedade, porque ele precisa de muita ajuda, né? Mas quando a gente faz muitas ideias do que eu tenho que fazer, né, do que eu tenho que cumprir, isso já traz uma ansiedade muito grande. Então, vamos dizer, o pai está saindo para trabalhar, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, já deixa na escola, já tem uma briga dentro do carro, já tem uma discussão, eu quero que você faça isso, pronto. Ali já foi um gatilho para a ansiedade, né? Porque de tanta coisa que me cobrou. Então, como eu tive muito tempo em sala de aula, 23 anos em sala de aula, com crianças, ensino fundamental 1, muitas vezes eu falava isso para assistente que estava comigo, ou com colegas de trabalho, a gente sempre conversava sobre isso, né? Que às vezes a criança chega ansiosa na sala, ou o jovem chega ansioso, a gente não tem nem ideia do que se passou antes dele chegar na escola. Como que foi o início do dia para ele? O que ele vivenciou naquele dia? Tinha previsibilidade para aquele dia? A minha lista está muito cheia, será que eu vou cumprir isso? Eu quero ter um tempo para conversar com meus colegas, mas será que eu tenho esse tempo? Né? Que os jovens são bem voltados para esse grupo. E as demandas que o grupo traz para ele também, né? Que você tem que ser assim, você tem que ser assado, né? E para eu poder entrar nesse grupo, o que eu preciso ser para eles me aceitarem? Então, tem todas essas demandas que eles trazem com eles. E também, como os pais são exemplos, né? Então, todas as demandas profissionais que os pais têm, tudo que ele tem que cumprir financeiramente, tudo isso traz ansiedade. Então, ali fica o quê? Né? Uma bola de neve, né? Porque ninguém consegue ajudar ninguém. E aí a ansiedade vai aumentando cada vez mais, né? E essa falta de foco, né? Porque no fundo o que você está dizendo é, às vezes, essa falta de foco vai trazendo essa rotina que tem áreas de ansiedade nessa rotina, né? De pressão, de expectativas em excesso nessa rotina, e acaba deixando o cotidiano, seja dos pais, seja dos jovens, seja das crianças, né? Pais e filhos, né? Mães e filhas, acaba ficando com esse ambiente mais conflituoso, Mais né? Então, conflituoso. na verdade, é o nosso comportamento que pode melhorar para não ter tantos conflitos. E desrespeitoso também, né? Se você quer o respeito, se você quer aquela educação, a gente também tem que ter esse cuidado e ficar se regulando o tempo todo também, para a gente trazer, né? Como você falou, a empatia, da convivência, trazer, né? As, as trocas, né? Dessas situações do dia a dia, de fazer isso acontecer. E hoje mesmo de manhã eu tive aqui uma mãe que veio buscar a filha, né? E ela estava falando comigo sobre isso. Ela falou que estava lendo um livro, eu até anotei aqui, tá, gente? Que eu achei interessante o comentário dela. Desculpa. E falando das multitarefas de cada um, né? Então, a família se coloca naquele pique de multitarefas. Então, tudo que eu tenho que fazer naquele dia, e eu tenho que cumprir, e você não vê a hora de terminar, se você não cumprir, né? Então, isso já traz essa ansiedade, tanto para o pai ou para a mãe que não está conseguindo cumprir todas aquelas tarefas, como para o filho que está esperando o pai chegar e acalmar para estar com ele, né?
E aí ela foi e falou assim, eu estou lendo um livro chamado A Única Coisa, né? Anotei aqui para passar para vocês, que é um livro de gestão, que ela falou, gestão do trabalho, gestão de várias outras coisas, mas que ela conseguiu trazer essa noção de gestão para dentro de casa, a gestão familiar, sabe? Com o livro, ela começou a pensar nisso, né? E é como se fosse computador, né? Que eu começo a abrir uma porção de aba que eu tenho que fazer durante o dia, tá? Vamos exemplificar aqui. Eu gostei bem do exemplo dela. E ela falou assim: é como se eu estivesse abrindo o computador, colocando uma porção de abinha, né? De tantas as coisas que eu tenho que fazer. E aí esse computador ele começa a não ser mais tão rápido assim. Ele começa a ser lento. Por quê? Nem tudo ele consegue realizar imediatamente. A coisa vai tendo uma lentidão e você não vai conseguindo chegar no seu objetivo final. Isso traz o quê? Cansaço e ansiedade. Né? O Cansaço, cansaço aumenta, né? ansiedade, mau humor. O Você cansaço vai trazendo é muito maior. uma bagagem de situações, né? Trazendo isso. E aí a gente começa a ser mais lento nessas resoluções de situações. Então, quando você chega em casa, teu computador está ligado, mas não tem a aba da família, mas só que a aba da família está demandando ali muita coisa, né? Então, como que eu estou sobrecarregado e eu ainda tenho que fazer essa demanda acontecer, porque a gente tem que dar um tempo para isso também. Então, na verdade, é bem cansaço isso mesmo do nosso dia a dia, tá? Então, a gente sempre pensar como nós fazemos o nosso dia a dia acontecer, né? É uma reflexão, tá? Nós ficamos, né, assim, ansiosos por, né, não cumprirmos todas as coisas que a gente demandou naquele dia. Então, por que que a minha demanda não tem que ser menor para eu diminuir toda essa ansiedade? E quando eu terminar de fato aquilo dali, eu estou livre para estar em família, para as demandas da família, né? Então, é como eu disse, achar o objetivo principal das demandas que você ticou para aquele dia, entendeu? Fiz a lista. Qual é o objetivo maior aqui? Ah, no meu trabalho eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí você vai, vamos tentar, é um exercício, né? Para ela deu certo, ela perceber isso. Que aí as demandas menores, que estavam até na sua lista, vão saindo desse objetivo maior e vão acontecendo naturalmente, sem dar um maior estresse. Mas a gente sabe, né, que essa lista que a gente faz são demandas que vêm do trabalho, que vêm da família, dos pais, né? Então, meu pai, vamos dizer, os avós, né, que demandam também outras situações. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai dar um exemplo para as famílias ou dar estratégias para ela, a gente tem que acolher muito e escutar dessas famílias como acontece cada, né, situação dentro de casa, porque cada família é diferente uma da outra. Não tem manual, mas a gente pode fazer melhor cada dia, né? Que depende da gente. A gente tem um olhar, né, para a gente facilitar esse processo em família, porque para não levar demandas de fora também para dentro de casa, onde vai trazer outras situações, né, que as crianças e os jovens não entendem. Ainda, né? Eles estão nessa fase de aprendizado. De Nossa, aprendizado. super interessante, Deise, porque no fundo esse nosso bate-papo aqui transforma um pouco a gente, transforma um pouco do nosso olhar para com os jovens, né? Do jeito que você contou, assim, ficou diferente o colorido com que a gente vê a criança indo para a escolinha, tendo que lidar com os coleguinhas lá, ou os jovens também, como é que ele lida no grupo, como é que ele ganha inserção, como é que ele aprimora a capacidade dele de interagir com os colegas. Então, isso tudo já traz, né, já faz parte das demandas que ele tem que lidar. E ainda tem as demandas que os pais, as expectativas, as demandas que os pais acabam despejando em cima das crianças e dos jovens, e isso acaba transformando o nosso olhar assim para eles e ver que
estamos todos caminhando, né? Sejamos nós, jovens, crianças, adultos, pais e mães, estamos todos caminhando. Então, diga. E assim, só antes de fechar, né? A gente tem um olhar para compreender nossos filhos, tá? Porque muitas vezes o que acontece, eles têm as capacidades ótimas e a gente só vê as negativas. Então, vamos lá, vamos aprimorar nosso olhar, né? Do nosso filho criança, na parte da infância, na parte de criança, na parte do jovem. Quais são as capacidades melhores que ele tem? E a partir dessas melhores capacidades que você compreendeu, que você percebeu, é hora de você dar um up para ele também, né? E a gente não só massificar as coisas negativas, sabe? Então, é uma reflexão para a gente fazer também, né? Não, ótimo. Essa é a dica final. Gente, vamos olhar com outros olhos, né? E olhar de preferência para os aspectos positivos, né? O que precisa melhorar está no caminho ainda, né? Estamos no caminho. Diz o poeta, devagar e sempre. Então, vamos devagar e sempre, para a gente poder também manter a continuidade. Deise, eu adorei o papo aqui. Adorei também. Muito obrigada. Eu espero que nossos associados e associadas possam ganhar a partir desses comentários assim, mais estratégias, tenham ideias de estratégias para melhorar o cotidiano, para ser menos conflituoso, para ter mais empatia e que o melhor de tudo, que a convivência seja muito legal, porque isso é o que são as memórias que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? E as memórias que a gente quer ganhar com eles também nesse tempo que temos aqui. Então, eu adorei o bate-papo. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Quero agradecer a oportunidade. Espero ter trazido bastante informações, né, para todos e que assim seja um momento de reflexão mesmo, né? Onde que eu posso? A gente pode errar, não tem problema não. A gente não tem manual para a gente ser assertivo o tempo todo, né? Então, eu que agradeço essa oportunidade de passar para vocês e essas situações do dia a dia que são normais acontecer. Eu amei a aula, Deise. Gostei demais. Obrigada a vocês, tá? E agradeço, muita gratidão pela oportunidade da gente trocar essas informações e essas sugestões. Então, caros associados e caras associadas, até o próximo vídeo, que vocês aproveitem muito este aqui. Foi muito legal esse bate-papo com a Deise. Aprendi muita coisa. Vou ter que revisar esse vídeo depois para fazer algumas anotações para o meu dia para melhorar. Então, a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Tchau. Obrigada, Deise. Obrigada a vocês.